Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. Se você está assistindo os nossos vídeos pela primeira vez, fique sabendo desde já. É só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Continuamos a nossa série com 4 vídeos para as celebrações, um para cada celebração do Tríduo Pascal. Já tivemos aqui no nosso canal um vídeo sobre a celebração de lava-pés na instituição da Eucaristia. Também já tivemos um vídeo sobre a Paixão do Senhor, a celebração da adoração da cruz. E hoje nós teremos este encontro especial sobre a Vigília Pascal. E amanhã teremos mais um vídeo encerrando este nosso ciclo com as explicações da leitura do primeiro domingo da Páscoa. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e deixe o sininho ativado para receber notificações. Deixe também o seu comentário, o que gostou, o que não gostou, o que te incomodou. E compartilhe este vídeo com mais pessoas, seus irmãos de comunidade, o seu diácono, o seu pároco, o seu bispo. Pense também na possibilidade de colaborar conosco com um depósito nesta chave Pix. Pelo valor de um café por mês, você colabora com o nosso canal. E tenho certeza que esta série de vídeos vale bem mais do que um cafezinho, não é verdade? Vamos então estudar as leituras da Vigília Pascal. Mas antes nós precisamos compreender o conjunto da vigília, o que é muito importante e não faz mal a gente compreender como a Vigília Pascal está estruturada e como é rica esta nossa celebração de hoje. A Vigília Pascal começa com a liturgia da luz, a bênção do fogo novo, e depois passamos para a liturgia da palavra, longa, com várias leituras. Se for o rito completo, são 9 leituras. Depois da homilia, temos a liturgia batismal. Espero que na tua comunidade tenha batismo. Se não tiver batismo nenhuma, nem de criança, nem de adulto, temos a celebração da renovação das promessas do batismo com a aspersão da água. E, por fim, a liturgia eucarística. Por isso, essa celebração é longa. Vá preparado para ficar 2, talvez 3 horas na comunidade. Mas e as leituras? Como são as leituras da Vigília Pascal? Nós temos 7 leituras para o Antigo Testamento, se for o esquema completo de leituras. O esquema mínimo são 3 leituras do Antigo Testamento. Para cada leitura, um canto apropriado, e preste atenção porque não necessariamente há um salmo. Depois nós temos a epístola, um trecho da carta aos Romanos, e por fim, o Evangelho. Este ano, por ser ano A, temos um trecho do Evangelho de Mateus. Vamos então começar com o estudo do relato da ressurreição de Jesus na versão de Mateus. Sim, isto é muito importante. Cada evangelista narra a ressurreição de Jesus, ou melhor, não narra a ressurreição de Jesus de um modo. Isso é muito curioso. Nenhum dos evangelistas conta exatamente como Jesus ressuscitou. Qual foi a parte do corpo que começou a voltar à vida em primeiro lugar? Os evangelistas apenas narram a descoberta do túmulo vazio. Então, este já é um ponto importante. Nós não temos um relato ao vivo e em cores de Jesus ressuscitando. Temos o sepultamento e depois o túmulo vazio. Mas, mesmo assim, apesar de todos narrarem somente a descoberta do túmulo vazio, cada evangelista faz alterações e acréscimos. Isto tem a finalidade de adequar o relato à sua teologia, que vai responder às necessidades da sua comunidade. Quando lemos o trecho de hoje, nós temos que perguntar quem vai ao túmulo e quem aparece para explicar o que está acontecendo. Preste atenção, porque cada evangelista conta a coisa de um modo. Em Marcos, são 3 mulheres e aparece um jovem.
Em Lucas, são várias mulheres e aparecem 2 homens. Em João, é uma mulher e o próprio Jesus aparece. Em Mateus, no evangelho de hoje, são 2 mulheres e um anjo. E depois o próprio Jesus aparece. Você já tinha reparado isso? Compare um evangelho com o outro, você vai ver que são muito diferentes. E isso tem uma razão de ser. Agora, o evangelho de hoje também nos mostra 2 aparições em 2 lugares. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 7, aparece um anjo junto ao túmulo, e depois, nos versículos 8 a 10, Jesus aparece às mulheres ao longo do caminho. Vamos ver isto com mais calma. Nos versículos 1 a 7, o anjo que aparece junto ao sepulcro, junto ao túmulo. Nos versículos 2 a 4, nós temos alguns detalhes com estilo apocalíptico. Terremoto, o anjo que vem como um raio, que tem vestes fulgurantes, e os guardas ficam apavorados. Gozado, né? As mulheres não ficam apavoradas. O anjo diz algumas palavras às mulheres, palavras de encorajamento. Não tenhais medo. E depois ele anuncia, olha, não está aqui. Este que vocês estão procurando, Jesus, o crucificado e morto, não está aqui. Venham cá que vou dar uma prova de que ele ressuscitou. Venham ver. E, em seguida, entrega às mulheres uma missão. E de anunciar aos irmãos de Jesus que ele vai para a Galileia. Por que Galileia? É um novo começo. A missão de Jesus começou na Galileia e agora a missão da igreja começa também na Galileia. As mulheres estão a caminho, o próprio Jesus veio ao encontro delas. Parece que Jesus tem pressa de se manifestar a estas mulheres e, curioso, Mateus destaca os sentimentos daquelas mulheres, medo e grande alegria, mas destaca também como aquelas mulheres tinham até uma certa intimidade com Jesus, porque elas querem tocar os pés dele. É um gesto de grande intimidade, um gesto de afeto. E, curiosamente, Jesus não recusa, não diga, olha, não me toque. Jesus aceita ser tocado, receber o carinho, receber o afeto dessas mulheres. Jesus repete no versículo 10 aquilo que o próprio anjo já tinha dito. Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos e diga que eles se dirijam à Galileia. Diferente dos outros evangelistas, Mateus não conta nenhuma aparição de Jesus em Jerusalém e arredores. Ao contrário, Jesus se manifesta aos discípulos somente na Galileia. Por quê? Porque na Galileia se fecha um ciclo. Jesus iniciou a sua missão na Galileia e agora na Galileia, como ressuscitado, a missão dele acabou e começa a missão dos discípulos e das discípulas. Fala a verdade, você não tinha feito esta comparação ainda e não tinha reparado que em cada evangelho é uma pessoa diferente que aparece para as mulheres. Mas vamos agora compreender o conjunto das leituras da Vigília Pascal. Como dissemos, são muitas leituras. O esquema completo são 9. É impossível, em pouco tempo, falarmos de cada uma delas. Por isso, vamos fazer uma panorâmica das leituras da Vigília da Páscoa. Isto já vai te ajudar a celebrar com mais profundidade a vitória de Jesus sobre a morte. Nessa celebração, o ritmo da liturgia da palavra é um pouco diferente do que aquilo que nós estamos acostumados. Para cada leitura do Antigo Testamento, nós temos leitura, salmo e oração. Por isso, é uma celebração que é um pouco mais longa ou muito mais longa do que nós estamos acostumados. Mas vamos então para as leituras da liturgia da palavra da celebração da Vigília da Páscoa. Para o Antigo Testamento, a primeira leitura, 2 possibilidades. Uma versão mais longa, com a criação do mundo, e uma versão mais breve, com a criação do ser humano. E nós respondemos a essa primeira leitura com um trecho do Salmo 103 ou 104, o Espírito de Deus renova a face da terra. Para a segunda leitura, também uma dupla possibilidade, mais longa ou mais curta, sobre o sacrifício de Abraão.
E respondemos a esta segunda leitura com um trecho do Salmo 15 ou 16. O Senhor é refúgio e ensina o caminho da vida. Terceira leitura, que é a única obrigatória para o Antigo Testamento, a passagem do Mar Vermelho, o Êxodo, a saída do Egito. E nós respondemos a esta terceira leitura com o próprio livro do Êxodo, lá o canto famoso, o Senhor precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. Continuando o nosso esquema completo de leituras, a quarta proclamação, um trecho do profeta Isaías. Aos habitantes de Jerusalém que estão no exílio, o Senhor dirige uma promessa de restauração. E nós vamos responder esta leitura com um trecho do Salmo 29 ao 30. Eu vos exalto, Senhor, porque me livrastes. Quinta proclamação, mais um trecho do profeta Isaías. Quais são as condições para a restauração da sociedade? E respondemos com um trecho do próprio profeta Isaías. É grande em nosso meio o Deus Santo de Israel. Depois, um trecho do livro do profeta Baruque. Os mandamentos do Senhor são sabedoria, luz e vida. E respondemos a esta leitura com um trecho do Salmo 18 ou 19. A lei do Senhor é perfeita e nos dá a vida eterna. Por fim, a última leitura do Antigo Testamento, um trecho do profeta Ezequiel, que fala que o exílio deve ser considerado não um castigo, mas um momento de purificação e oportunidade para Deus realizar a sua promessa de restauração. E respondemos a esta sétima e última leitura do Antigo Testamento com o Salmo 41 ou 42, a minha alma tem sede do Deus vivo. Depois desta leitura, nós cantamos o Glória. É neste momento que se acendem as velas do altar e durante o Glória podemos bater palmas, trocar sinos, matracas, soltar rojão, se for possível. E passamos para o Novo Testamento e temos um trecho da carta de Paulo aos Romanos, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Nós respondemos a esta epístola com um trecho do Salmo 117 ou 118, cantando Aleluia, eterna é a misericórdia do Senhor. E isto já serve como o solene Aleluia pascal, a solene aclamação da Páscoa. E vamos para o Evangelho, que acabamos de estudar, a ressurreição de Jesus na versão de Mateus. Fala a verdade, que visão panorâmica sensacional. Você conseguiu agora encaixar uma leitura na outra e como elas estão ligadas? Não? Então, vamos te ajudar. Como estas leituras e por que elas foram escolhidas para celebrarmos a vigília da Páscoa. As leituras todas falam da primeira criação em Adão até a nova criação em Cristo. Temos que destacar dois aspectos. O primeiro deles é o esquema das 4 noites mais uma. O que é isso? Veja só. Primeira noite, a noite da criação, que está na primeira leitura. Segunda noite, a noite de Abraão, na segunda leitura. Terceira noite, a noite da saída do Egito, na terceira leitura. A quarta noite, a noite do exílio, nas leituras 4, 5, 6 e 7. 4 noites. Mas você não falou que era mais uma? Pois é, porque a quinta noite é a noite da ressurreição de Cristo, que está na epístola e no Evangelho. Este é o primeiro aspecto que precisamos prestar atenção nas leituras. 4 noites mais uma. Como se isso não bastasse, tem o segundo aspecto, as várias alianças. No Antigo Testamento, Deus faz aliança com Adão, com Abraão, com Moisés e com os profetas. Mas no Novo Testamento, uma aliança só, a aliança com Jesus. Fala a verdade, você não tinha prestado atenção nisso. Não foi legal? Então deixe o seu like e o seu comentário. Mas se você tiver que fazer uma homilia, uma pregação,
na vigília da Páscoa. Temos também algumas sugestões. Veja só. Não é necessário falar de todas as leituras, até porque o tempo não vai permitir. Mas é importante ressaltar o seguinte: nós cristãos acreditamos na ressurreição, não na reencarnação. Tem muito católico por aí que acredita na reencarnação. Será que eles são cristãos ainda? Porque o cristão acredita na ressurreição. Qual que é a diferença? Na reencarnação, a alma retorna em outro corpo físico. A pessoa volta à vida, mas vai morrer de novo. E a salvação é resultado de um esforço pessoal de aperfeiçoamento. Isto é o que ensina a doutrina da reencarnação. Os cristãos acreditam na ressurreição. O corpo físico é transformado naquilo que a gente chama de corpo espiritual. A alma não volta, a pessoa não perde a sua identidade, ao contrário, ela entra na luz de Deus e nunca mais vai morrer. A salvação é um dom gratuito de Deus, por meio da vitória de Cristo sobre a morte. E, por isso, o que nos define como cristãos é a fé na ressurreição, não na reencarnação. Esta fé é expressa e precisa ser atualizada nas nossas atitudes. E aí perguntamos: o nosso testemunho convence alguém? A nossa prática, as nossas palavras dão sinal de que nós acreditamos na vitória da vida sobre a morte? As pessoas enxergam, quando olham para nós, Cristo ressuscitado naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, nas nossas atitudes? Você já tinha parado para pensar que a crença na reencarnação nega a nossa fé na ressurreição? Às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra e não veem problemas, mas elas não são compatíveis. Se isso te questionou, se isso te ajudou a pensar, então deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para receber notificações, deixe também o seu comentário e, é claro, compartilhe este nosso vídeo. Pense na possibilidade de colaborar conosco. Pelo valor de um café por mês, nesta chave Pix, você garante que o nosso canal continue a produzindo esses vídeos. E, como já falamos, tenho certeza que esta série para as celebrações da Semana Santa vale mais do que um cafezinho por mês. Colabore conosco. E não perca amanhã a explicação das leituras do primeiro domingo da Páscoa. Uma boa celebração para você. Feliz Páscoa! Cristo ressuscitou. Que Ele esteja vivo, presente e atuante na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua comunidade. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com